Tá demorando. Deu. Pessoal, bom dia a todos. Nós vamos começar a nossa aula de hoje e eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu não farei uma aula de revisão. Eu darei continuidade ao conteúdo que eu estou trabalhando. Se vocês estão me acompanhando através do Classroom e meu canal no YouTube, eu estou trabalhando já faz um tempinho com o período democrático, que vai de 1946, após a queda de Getúlio Vargas, até o governo de João Goulart, que termina em 1964. Ontem, por razões pessoais, que era para ter feito isso semana retrasada, eu acabei não postando a aula sobre João Goulart, porque, por acontecimento particular, acabei me atrasando e só pude fazer isso ontem. Então, ontem eu gravei uma videoaula sobre o governo João Goulart, já disponibilizei no meu canal no YouTube e também já coloquei no Classroom. E já passei para a Rosana, para depois a Rosana compartilhar o link com vocês, tá? Para não misturar muitas coisas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu vou trabalhar hoje tem a ver com a continuidade do que da aula anterior. Tanto que eu fiquei muito apavorado, quando o Cássio disse que ia dar aula hoje, terça-feira, eu fiquei muito apavorado porque eu não consegui postar a aula sobre João Goulart, como é que eu vou dar aula sobre a ditadura militar se eu não postei João Goulart? Então aí eu tive que fazer ontem tudo às pressas, né? Tem que lembrar que eu fiquei velhinho, mais velhinho, dia 31 de outubro, então foi aquela coisa, dia do aniversário, dia que tu recebe visita, que tu recebe, aí tu não vai fazer nada, né? Fica tudo, então acabei acumulando tudo para ontem, para ter uma ideia, ontem eu trabalhei até as 2h30 da manhã, né? Então foi assim, correndo. Então peço desculpas por ter colocado a aula de João Goulart em cima da hora, e como eu falei anteriormente, então nós vamos trabalhar hoje, ao invés de uma revisão, nós vamos trabalhar com o regime militar. Tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o slide para compartilhar com vocês, para poder começar a aula. Conseguem ver aí? Sim, está aparecendo, Luiz. Bem bom. Então, assim, pessoal, nesse primeiro... Eu vou tentar... Outra coisa, eu vou tentar parar a visualização em alguns momentos, porque eu vou incluir uma música no meio. Daí, vamos fazer uma experiência. Se não der certo, a gente toca a ficha. Tá? Então, após o golpe do general Mourão, né, Mourão Filho, em João Goulart, que vai dar fim ao período democrático, o Brasil entra em uma ditadura militar, que vai de 1964 a 1985. Eu botei 84 ali, mas na verdade é 85, né, porque o Tancredo Neves é eleito em 1985. É uma noite que durou 21 anos. É interessante para quem assistir, eu peço a vocês novamente que assistam a aula sobre de Jango, sobre João Goulart, no meu canal do YouTube, e ao fazer isso, por favor, se inscrevam no meu canal, né, gente? Eu peço que vocês se inscrevam, até para aumentar o alcance do canal, né? Ainda é um canal muito pequenininho, tem só 115 pessoas, parece, 114, então, por favor, eu tenho quase 300 alunos, ou mais 300 alunos, somando primeiros e terceiros anos do colégio estadual, e só 115 é feinho, né? É fiasco. Então, quando ocorre o golpe, tem que entender que houve um apoio da elite brasileira e de alguns políticos. Por que esse apoio? Porque eles imaginavam que o golpe dado pelos militares era só para tirar Jango. No momento que Jango saísse, como aconteceu em outras vezes, os militares entregariam o governo para os civis e voltariam para o quartel.
o que não aconteceu, né? Não aconteceu, e aí eles instituíram, porque naquele momento todos estavam esperando a eleição de 65, a eleição a presidente. E aí essa eleição não acontece e os militares ficam no poder por 21 anos, tornando a ditadura militar no Brasil o regime militar mais cruel da América Latina, né, mais duradouro, e o pior regime em termos de tortura, assassinatos, mortes, né, muitos mortos até hoje desaparecidos. O próprio fato de tirar, não sei se vocês estão acompanhando, ontem, acho que foi a Folha, o Estado de São Paulo lançou, fez uma entrevista no lançamento do livro do Michel Temer, na qual ele confessa nesse livro que tramou com os militares a queda da Dilma, e uma das razões que os militares queriam a queda da presidenta Dilma, de acordo com o Michel Temer, era a Comissão da Verdade. O que foi a Comissão da Verdade? Foi uma comissão instaurada pela presidenta Dilma para investigar os crimes da ditadura militar. E isso atormentou muitos militares, porque os militares não querem assumir os crimes que fizeram. E até hoje eles negam, né? Muitos dizem que não houve ditadura militar, houve só um regime militar, mas não houve ditadura. E agora a intenção dessa aula é que vocês entendam por que eles têm esse argumento, né? Isso é típico do Brasil, tá? Então, vamos começar então com o primeiro slide, né? A implantação do governo civil-militar. Por que a implantação do regime civil-militar? Porque foi um governo dado, um golpe dado pelos militares. Mas ele também contou com o apoio de civis, principalmente da UDN, né? Então, geralmente se elegia um presidente militar e um vice civil, mas era só para pôr nome, porque não tinha os civis não tinham peso nenhum no regime, né? Então, essa implantação do regime militar vai ser marcado por milhares foram perseguidos, presos e mortos, né? Muitos tiveram seus direitos políticos cassados e foram obrigados a se exilar no exterior. Outros foram torturados e mortos. A vida política passou a ser regida por dispositivos autoritários, os famosos atos institucionais, os AIs, né? E houve a censura nos meios de comunicação. Aí, aqui é a minha primeira experiência, vamos ver se dá certo o que eu quero fazer. Deixa eu tentar sair daqui. Não consegui. Não vai dar certo. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo finalizar aqui. Não consegui. Acho que não vai dar. Não vai dar, não tem jeito. Eu não consigo sair daqui. Só um pouquinho, pessoal. Eu não estou conseguindo nem entrar em contato com vocês aqui. Agora meu computador deu pane. Agora deu. Aproveitando nesse momento, eu quero ver se eu faço uma experiência aqui. Vai ser só a primeira vez, mas vê se vocês conseguem ouvir aí, tá? Me avisem. Tá dando para ouvir. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai, afasta Tá aparecendo de aí a mim imagem? esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta ao peito,
silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, vai abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Vai, afasta de mim esse cálice. Vai, afasta de mim esse cálice. Vai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. É pesado. Mas é isso que é o objetivo hoje. Nossa, deixa eu buscar aqui, que eu acho que só um pouquinho, acho que eu perdi aqui o... Tá, agora vai. É que eu acabei minimizando o slide aqui. Então, continuando ali, né? Então, só para continuar ali, né, a música Cálice, eu botei para abrir porque ela vai falar disso, né, eu não sei agora, esqueci na língua portuguesa como é que é usar a palavra, né, usar outra palavra, uma palavra de duplo sentido, desculpa. No caso, o cálice ali não é só taça, é o fato de calar-se, né, porque naquele momento era proibido falar. E aí, eu gosto muito dessa frase ali que diz ali, né, de que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra. Que outra é essa que ele está se referindo? Né? Porque os policiais chamavam os jovens na época de filho da puta. Né? Quem era o filho da puta? Aqueles que contestavam o regime. Então, ele está se questionando ali, né, de que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra. Outra parte que é interessante, que daí está no segundo momento, ali no final, ele diz o seguinte, minha cabeça perder teu juízo, quero cheirar fumaça de óleo diesel. Por que isso? É uma forma, a chamada boca do dragão, é uma forma de tortura feita no exército, em que o jovem era amarrado, preso à boca no escapamento dos carros. E aí eles aceleravam o carro e envenenavam com a fumaça do carro. Assim,
assim Stuart foi assassinado pelos militares. Então, percebam que a música ela traz muito significado, né? Chico Buarque, ele está falando daquele momento que está se passando na história do Brasil. Então, após o golpe militar, no dia 9 de abril de 64, instituiu-se o AI-1, né? E aí esse ato institucional frustrou todo mundo. Por quê? Porque ele vai instituir a eleição presidencial indireta. Vai conceder ao presidente o direito de decretar estado de sítio, que até então esse direito era só, até hoje, né, só é dado, o presidente ele tem que pedir para o Congresso Nacional para decretar o estado de sítio, que é o estado de emergência, mas pelo ato institucional número 1, passava a ser o presidente. Concedeu também, suspendeu a estabilidade do funcionário público. No caso, o que é estabilidade do funcionário público? É o que o governo atual quer fazer, quer atacar também, né? Porque os servidores públicos que passem em concurso, eles não podem, depois que eles passem em concurso, eles não podem ser demitidos. E aí, obviamente, se ele é um servidor estável, ele não vai ficar à mercê do seu chefe, né? O servidor público, ele por ser conquistado, ele não é obrigado a cumprir tudo que o chefe dele manda, né? Somente corrupções, coisas ilegais, né? E não tendo estabilidade, ele passa a ficar à mercê do chefe, né? E aí tudo que eles não gostam é estabilidade, porque eles sabem que eles não vão poder controlar o serviço público. Também cassou o mandato dos parlamentares, então os deputados perderam os seus mandatos de todos os partidos e suspendeu os direitos políticos por 10 anos. E aí, em seguida, vai ter a eleição do primeiro presidente militar do Brasil, que é o general Castelo Branco. Ele vai ficar no poder de 64 a 67. Isso é muito interessante na ditadura militar do Brasil, porque, ao contrário do que aconteceu na Argentina, no Chile, no Paraguai, onde também tiveram, né, em vários países da América do Sul, todos tiveram ditaduras militares no mesmo período, onde um militar assumiu o comando, o poder, e ficou todo o período que durou a ditadura militar como presidente. No Brasil, não. Eles criaram uma espécie de uma democracia entre eles. Uma junta, na verdade, o país era governado por uma junta militar, composta pelas 3 forças das Forças Armadas, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, e havia uma escolha, a cada período, a cada 4 anos, uma escolha de quem seria o presidente. E aí eles se revezavam no poder. Isso eles chamavam de democracia. Mas somente os militares poderiam, né, era escolhido para governar. E geralmente, sempre os militares da linha dura do Exército. Então, o governo Castelo Branco ele vai ser marcado por corte de gastos públicos, aumento de impostos e tarifas, o arroz salarial, quer dizer, o salário vai ser congelado, vai aumentar a concentração de renda, a permissão da entrada de capital estrangeiro, a dívida externa vai aumentar, e ele também vai instituir o AI-2, AI-3, AI-4, e a famosa Lei de Segurança Nacional, que é a lei que vai permitir que as pessoas sejam presas sem serem acusadas, né? O AI-2 vai ser decretado em outubro de 1965, e esse AI-2 ele vai extinguir os partidos políticos e as associações políticas, e vai criar no Brasil o bipartidarismo, que era uma cópia da democracia norte-americana, né? Que lá nos Estados Unidos, hoje tem eleição nos Estados Unidos, você sabe que lá tem só 2 partidos oficiais, né? Que é os republicanos e os democratas. E no Brasil foi criada a ARENA, Aliança Nacional Renovadora, e o Movimento Democrático Brasileiro. A ARENA seria o partido que daria sustentação ao governo, e o MDB seria uma oposição permitida, né? Embora não se permitisse oposição, mas fazia de conta que permitia oposição. Aí o quadro político, a gente observa aqui nesse gráfico, né? Percebam que dos 3 partidos que existiam naquele momento, que era a UDN, o PSD e o PTB, muitos políticos vão ser obrigados
a migrarem para esses dois partidos, tanto para a Arena como para o MDB. Então, olha só, a UDN, 91% da UDN acabou migrando para a Arena. No MDB, só 9%. Já o PSD, o partido de Juscelino Kubitschek, 66% migrou para a Arena, 34% para o MDB. E o PTB, que era o partido de Getúlio Vargas, 31% migrou para a Arena, 69% para o MDB. O AI3 vai ser criado em fevereiro de 66. O ato institucional número 3 vai estabelecer eleições indiretas para governadores e prefeitos das capitais, também para os municípios considerados da área de segurança nacional, né, aqueles municípios que são grandes, como, por exemplo, aqui em Santa Catarina seria Joinville, por exemplo, né, que não são capitais, mas são municípios estratégicos, um município grande, então vai estabelecer também uma eleição indireta para esses prefeitos e vai cassar os mandatos dos parlamentares. Já o AI4 vai ser em 1967, vai convocar o Congresso Nacional. E por que convocar o Congresso Nacional? Porque eles, até 67, nessa farsa da democracia, existia a ideia de que estava se respeitando a Constituição de 46. Na verdade, não estava, porque os atos institucionais, eles eram atos acima da Constituição, eles variam mais que a Constituição. Então, a Constituição já tinha sido rasgada há muito tempo. E agora eles queriam fazer uma Constituição, uma nova Constituição, uma Constituição para o regime, né? Então, para isso, para dar uma cara de democracia, que é essa lógica dos militares, havia necessidade de convocar novamente o Congresso Nacional para aprovar essa nova Constituição. Essa Constituição aumentaria o poder do presidente, limitaria as autonomias do Estado e criava a Lei de Segurança Nacional, destinada a facilitar a atuação dos órgãos de segurança do Estado, dos órgãos de repressão, né? E aí vai ter a perseguição ao inimigo interno. Quem é o inimigo interno? O pobre, o trabalhador, os estudantes. Esses são os inimigos internos, aqueles que são contra o regime. Tá? E aí novamente eu vou pedir aqui para sair daqui rapidinho. Aqui é rápido para poder trazer. É chato fazer isso, mas eu vou ter que fazer isso. Para poder trazer aqui novamente uma música para nós ouvir um pouquinho. Só um minutinho. Estão ouvindo, pessoal? Dá para ouvir direito? Caía a tarde, via tudo, e um bêbado da juventude me lembrou Carlitos e a lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um diálogo. E no mês, lá no mataborrão do céu, chupavam manchas torturadas que sufocam. Um bêbado com chapéu coco,
2000, pra noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão Brasil, com tanta gente que partiu num rabo de foguete, chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices, o sono do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na contraponta de sombrinha, em cada passo que sorria pode se machucar. A esperança equilibra, sabe que o jogo tem que continuar. Voltamos aqui, então. Só para... Nós paramos ali na... Só deixa eu ver, voltar aqui onde a gente parou, desculpa. Então, aproveitando para falar um pouquinho dessa música, só para lembrar ali que João Bosco está falando sobre quem é o bêbado equilibrista, né? Por que ele está se referindo a isso, a um bêbado equilibrista? Porque é assim que as pessoas sentiam, como se estivesse caminhando em uma corda bamba, né? Porque sabiam que se falasse alguma coisa contra o regime, seria preso e torturado. Então, as pessoas tinham muito cuidado com o que falassem, né? com como se referia, né? Porque, inclusive, havia até a questão de vizinho, entregando vizinho, colega de trabalho, que entregava colega de trabalho para os militares. Então, foi um período muito conturbado na história do Brasil. Então, ele vai se referindo, e quando ele fala ali, choram Marias e Clarices, né, ele está se referindo à esposa do Enfio, né? A mãe é a esposa do Enfio, que chorava a morte dele. O Enfio é um jornalista que foi assassinado pelos militares. Depois eu vou passar por ele, nós vamos ver um pouquinho, né? E outra coisa que eu queria destacar aqui para quem... Porque isso aqui às vezes cai no vestibular, tá? E cai no Enem, às vezes mais vestibular. Quando eles dizem cair à tarde feito um viaduto, lá no início da música, está se referindo ao fato de que como eu posso dizer para vocês, na época, desculpa, os militares fizeram uma obra, um viaduto em São Paulo, e essa obra desabou matando um motorista, né? Então, por isso ele faz essa referência a cair à tarde feito um viaduto. Deixa eu passar aqui, eu não vou botar em slide geral, porque daí acho que é melhor para poder vocês verem e eu também controlar aqui a entrada e saída do slide. Pessoal, uma coisa, acontece em 67 uma coisa bem estranha. Costa e Silva ficou doente, e ele é obrigado a renunciar à presidência. E pela Constituição que eles mesmos aprovaram, deveria assumir o vice-presidente, que era o Ranieri, que era um civil. E aí ocorre o golpe dentro do golpe. Os militares dão um golpe de Estado, impedem que o vice-presidente assuma a presidência, e o general Costa e Silva acaba assumindo a presidência da República.
Ele é um general de linha dura, e ele vai intensificar as atitudes contra, né, a perseguição contra as manifestações contra a ditadura. Vai haver uma greve de trabalhadores em Contagem, e que vai ser duramente reprimida pelos militares. Centenas de pessoas foram mortas, e é o governo dele que vai ser decretado o AI-5, famigerado AI-5. Né? Depois ele vai se afastar com problema de saúde. A mesma coisa acontece aqui, o vice Pedro Aleixo também é impedido de assumir, e ocorre um golpe dentro do mesmo golpe. Né? Então, o governo de Costa e Silva é um governo extremamente ditatorial. Né? Então, vai haver muitos assassinatos. Né? Aí podemos ver que em 68 é assassinado o jovem o estudante Edson Luiz. Edson Luiz, os militares iriam começam a fechar os restaurantes universitários, porque eles veem ali uma motivação de encontro para os estudantes, e aí os estudantes vão protestar, e esse estudante, Edson Luiz, ele é morto pelos militares. Os estudantes, depois que vejam a morte de Edson Luiz, ele pegam o corpo dele e levam o corpo dele, como aparece aqui nessa imagem, até a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, e expõe o seu corpo em cima da mesa da presidência. A morte de Edson Luiz vai motivar a passeata dos 100 mil, que foi a maior manifestação contra o regime militar, ainda dentro do regime militar. Né? Então, a passeata dos 100 mil, Edson foi morto em junho, em julho vai ter a passeata dos 100 mil, que vai ocorrer em várias capitais, mas principalmente em São Paulo. E aí, novamente, eu vou pedir licença para vocês, para sair daqui, e a gente compartilhar agora mais uma musiquinha, só para a gente não perder o hábito. Não, tá certo, eu fiz cagada, desculpa, perdão. Tá, senso. Esse caixão que está sendo levado ali é o caixão de Edson Luiz, tá, pessoal? E as cenas do enterro de Edson Luiz. Não sei se vocês conseguem ver. Aí, porque no outro dia, o enterro de Edson Luiz acabou se tornando uma verdadeira passeata, né? Uma manifestação contra o regime militar. Então, aí são as cenas do enterro de Edson Luiz. Nas escolas, nas ruas, bancos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora, que esperar inclusive, não é saber. No dia do enterro de Edson Luiz, no outro dia, né, a Folha de São Paulo estampou uma manchete que diz o seguinte: mataram um estudante, poderia ser seu filho. Então, isso acabou provocando uma comoção muito grande em torno do assassinato de Edson Luiz. O assassinato ocorreu no dia 28 de março de 1968.
E hoje Edson Luiz é considerado o patrono do movimento estudantil. Ele era nordestino, estava no Rio de Janeiro só para estudar. Ele fazia um curso equivalente hoje ao pré-vestibular. E a mãe dele, que é nordestina, só pôde conhecer o túmulo, visitar o túmulo do filho após 1985, 30 anos depois da morte do filho. Aí são cenas da passeata dos 100 mil. Passeata, como eu falei, motivada em protesto ao regime militar, né, quanto ao assassinato de Edson Luiz. Quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, te esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo. Aí essa cena aparece alguns padres protegendo os manifestantes contra os militares. Essa cena aí é o assassinato de Lamarca, de Carlos Lamarca. A certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Esses são alguns dos assassinados pelo regime militar. A ditadura. Não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Novamente, aqui voltamos então para a aula, né, para o slide, desculpa, não para a aula, estamos na aula, né? Essa música, para não dizer que não falei das flores, ela ganhou o Festival Estudantil de 68, e ela é muito simbólica para o movimento da resistência, para o movimento jovem, né? Temos que lembrar que os jovens, os estudantes foram as grandes vítimas do regime, da ditadura militar, até porque os estudantes, através da UNE, da UBS, formaram foco de resistência ao regime, né? E isso, obviamente, desagradava os militares. Então, tanto que, após a passeata dos 100 mil, vai ser decretado o ato institucional número 5, em dezembro de 68, o pior de todos os atos institucionais, né? Por que foi pior? Porque ele aumenta a repressão do regime, né? Inclusive vai instituir no Brasil a tortura e a pena de morte, acabar com habeas corpus, né? No caso, as pessoas poderiam ser presas a qualquer hora e por qualquer motivo, né? Inclusive, por exemplo, se tivesse 3 pessoas paradas na rua conversando, poderia a polícia encostar o carro e prender as 3 pessoas sem motivo nenhum, né? Então, vai caçar mandatos de políticos, censurar os meios de comunicação,
uma coisa muito do AI-5, isso vai permanecer durante muito tempo, que é a história da denúncia, né? A tortura, qualquer um poderia denunciar alguma pessoa por ser subversivo, né? E aí seria preso. Então, muitas pessoas foram presas, e de várias classes sociais, mas a maior vítima eram os pobres. Por quê? Um rico, quando era preso, tinha advogados, tinha quem... Agora, um pobre não tem nada disso, né, pessoal? Foi preso a Deus, né? Então, os jovens e os pobres, os trabalhadores, eram a maior vítima. O AI-5 vai acabar motivando também o acirramento da oposição ao regime militar. Inicia-se a chamada luta armada, né? Onde os jovens vão formar guerrilhas urbanas para enfrentar o governo. Nesse momento, eles vão praticar alguns atos para financiar essa luta armada, como assaltar banco para ter dinheiro para fazer as ações, ou sequestrar diplomatas estrangeiros para negociar a libertação de presos políticos, né? Então, vai haver um acirramento da luta armada no Brasil. E, é claro, a censura, né? A ditadura, ela procurou de todas as maneiras reprimir seus opositores, e a censura foi uma delas. Então, os jornais foram proibidos de dar qualquer notícia contra o regime, de corrupção, de atos do governo, nada disso. Em vez de crítica ao regime, muitos jornais optaram na seção de política, colocar receita de bolo, né? E é interessante isso, porque assim, a imprensa brasileira, ela apoiou a ditadura militar, e ela acabou sendo vítima da ditadura militar. Tanto é que, não sei se vocês se recordam, quando deu lá, acho que foi no ano passado, aqueles apoiadores do Bolsonaro, que saíram às ruas pedindo o novo AI-5, a imprensa caiu de pau criticando, toda a imprensa. Por quê? A imprensa sabe o que foi o AI-5, sabe o que representou o AI-5, né? Então, uma edição de novo AI-5 seria o ápice de toda a tortura. Então, inclusive, compositores como Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, tiveram que fugir do Brasil, ou até, no caso de Chico Buarque de Holanda, ele criou um nome falso, né, para poder publicar suas músicas. E aí, nós vemos aqui, desculpa, o general Garrastas o Médici. Ele vai assumir, dentro daquele golpe que eu falei para vocês, em 69, e vai ficar até 1974. Médici, ele passou para a história do regime militar como um dos ditadores mais cruéis do regime militar, né? No seu governo, houve uma forte repressão dos órgãos do governo, é criado o Serviço Nacional de Segurança, cria-se o DOPS, Departamento de Ordem Pública, Política e Social, a OBAN, a Operação Bandeirantes, o DOI-CODE, que é um Departamento de Operações Internas, uma espécie de CIA do Brasil, né? Então, foi conhecido o período de governo de Garrastas Médici, foi conhecido como Anos de Chumbo. E aí, no governo dele, também acontece o famoso milagre econômico. O que foi o milagre econômico? Um período de crescimento econômico no regime militar. Porém, esse crescimento econômico, ele se dá através de empréstimos internacionais. Mas veja os dados desse regime, tá? Por exemplo, a inflação, que em 64 era de 92%, em 68, por causa desse empréstimo, cai para 25%. O PIB, que era de 2,9%, sobe em 68 para 11%. Então, percebam que há realmente um milagre econômico, né? Porém, aqui a gente vê o salário mínimo, que em 68, olha onde é que ele está, né? Abaixo, um pouco acima de R$ 400.
Percebam que em 60, se nós formos olhar aqui, desculpa, em 68, não, perdão, 68 ele está um pouco abaixo de R$800, perdão. Mas percebam que em 63 ele estava a mais de R$1.000, né, com valores de hoje. Então, houve aquele crescimento do PIB, a inflação caiu, mas o salário não aumentou, né? O salário não acompanhou o mesmo ritmo. A renda, a concentração de renda no Brasil aumentou muito. Para você ter uma ideia, naquele momento, 50% dos mais pobres, na década de 60, dividiam 17% da renda brasileira. Tá? Em 76, passou para 11%. Já os 5% mais ricos, na década de 60, dividiam 27% da renda. Em 76, passaram a dividir 39%. Então, percebam que é uma concentração de renda. Os mais ricos, os 5% mais ricos, dividindo uma fatia maior do bolo, e os 50% mais pobres, uma fatia bem menor. Então, há uma concentração de renda muito grande no regime militar. A dívida externa, ela aumenta drasticamente no regime militar. Ela pula de 64 para um aumento de 100% na dívida externa bruta durante o regime militar. Tá? Aqui a gente vê também outro gráfico, a questão da renda do salário, da inflação anual, do salário mínimo e o PIB, né? Percebam que, olha só, em verde nós temos salário mínimo, em laranja o PIB, em amarelo a inflação. Então percebam que durante a ditadura militar, esses dois períodos, o salário mínimo não é muito grande, o PIB é alto, mas a inflação está ligeiramente contida, porém eles perdem o controle na segunda fase do regime militar, a partir da década de 70, quando ela explode para 400%, chegando ao governo Sarney, estourando a 18%, né, que esse outro gráfico que mostra, né, que a partir de 78, a inflação salta de 41% para mais de 100% em 1983. A inflação pós-regime militar era de 1000%. Era assustador a inflação do regime militar. Então, houve uma concentração de renda muito grande durante o regime militar. Ao mesmo tempo, teve uma campanha ufanista. Também no governo Médici, né, a questão do Brasil ame o deixe, ninguém segura. Temos que lembrar que na década de 70 o Brasil conquista a Copa, então tudo isso é usado pelos militares para dizer que o regime funcionou. Né? Então, e aí, é claro, não havendo censura, não havia notícia de corrupção, né? A corrupção era proibida falar em corrupção. Então, por isso que as pessoas não sabiam se tinha corrupção no Brasil ou não, porque, obviamente, era proibido falar. Né? E aí eu quero que vocês... vou parar aqui novamente para pegar mais uma música do Chico agora. Só um momentinho, já... Vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Hoje você ver, pessoal? anda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã de ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar?
nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar por juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, só você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem me pedir licença. E eu vou morrer de rir, esse dia devia dizer o que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai viver amanhã, renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar, vendo o céu clarear, de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal. Laraiá, 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 laraiá. Então, voltamos aqui, então, né? Então, percebam que essa música, apesar de você, de Chico Buarque, ele também é uma mensagem ali colocada, né? Que apesar de você, que é esse você que ele está se referindo, aos militares, né? Que apesar de você, a democracia vai vir, né? O galo, eles não vão impedir o galo de cantar, né? E quando esse dia chegar, ele tá falando ali que esse dia chegar, nós vamos cobrar com juros, juro. Mas não cobramos, infelizmente, a ditadura terminou, os crimes da ditadura nunca foram punidos. E aí depois vocês vão ver o porquê. As vítimas da ditadura militar, muita gente coloca assim, porque os militares, o próprio Bolsonaro fala isso, né, as pessoas, que os militares mataram, eram vagabundos, eram baderdeiros. Não, a maioria, como eu falei, eram estudantes. Exemplo, e também membros, a classe média também foi atingida pelos militares. Um exemplo de vítima da classe média é o jovem Stuart Edward Jones. Ele é filho de um norte-americano com uma socialite, em que ele foi preso pelos militares, levado para a base aérea do Galeão. Lá ele foi torturado, foi morto no episódio chamado, na tortura chamado, eu falei para vocês no início, né, que é o Boca de Dragão, que é amarrar ele com a boca no carburador, no escapamento do carro, e envenenar com o ar que sai ali, né, e depois o seu corpo foi jogado de um helicóptero na Baía da Guanabara, e nunca mais, o corpo de Stuart nunca foi encontrado. A mãe dele, a Zuzu Ângel, que era uma socialite, inclusive ela era do mundo da moda, ela era estilista, né? Ela percorreu, usou todos os fundos que ela tinha para encontrar o filho, onde é que estava preso, e depois, quando ela descobre que o filho tinha assassinado, ela vai usar, inclusive, a sua profissão para criar roupas com caveira, e vai desfilar pelo mundo denunciando a violência da ditadura, do regime militar no Brasil. E, numa noite, o carro dela, ela sofre um acidente porque o carro dela foi adulterado pelos militares e ela acabou sendo vítima dos próprios militares. Então, os militares mataram não só o Stuart, como também a Zuzu Ângel.
Tem um filme brasileiro sobre ela, Juju Anja é o nome do filme, é muito interessante, recomendo que quem quiser assista esse filme. Outra pessoa também que foi morta pelos militares, aí eu estou pegando assim algumas pessoas ao esmo, é a Esmeraldina de Carvalho. Era uma dona de casa, ela teve a sua filha presa pelos militares e ela foi tentar encontrar a filha dela. Por causa disso, ela acabou sendo presa, ameaçada pelos militares, e eles acabaram matando ela e pendurando o corpo dela, simulando um enforcamento. Isso era muito comum dos militares. E para quem acha, ainda acha que os militares mataram só vagabundos e baderneiros, como eles alegam, aqui está alguns baderneiros e vagabundos que eles mataram. Crianças foram mortas, crianças foram assassinadas, raptadas, inclusive esses 3 meninos, essas 3 crianças aqui, esse menino aqui, o mais novo, que foi o mais novo preso na ditadura militar, ele cometeu suicídio, se não me falha a memória, em 2010. Ele estava com 30 e poucos anos, porque ele não aguentou. Porque o que eles faziam? Quando eles não matavam as crianças, eles levavam as crianças para assistirem os pais sendo torturados. Então, imagine o trauma dessas crianças vendo os pais ali sofrendo tortura, né? E por que eles faziam isso? Porque para os pais confessarem o que eles queriam, senão eles iam fazer o mesmo com as crianças. Então, as pessoas acabavam confessando o que eles quisessem. Então, para vocês verem como foi terrível a tortura, né? Esse momento da história do Brasil. Então, agora, vou dar uma parada novamente para a gente assistir, ouvir uma música, Roda Viva, de Chico Buarque, tá? Só rapidinho. Também fala sobre esse período. Já vai sendo compartilhada com vocês aí. Só um pouquinho. Em dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda maninho, roda peão. O tempo rodou num instante as voltas do meu coração. A gente vai cantando corrente até mais poder existir. Na volta do barco quem sente, o tambor deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva mais linda hierarquia. Mas eis que chega a roda e carrega a moceira pra lá. Roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante as voltas do meu coração. A saia pulada, não quer mais rodar no sino. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma iniciativa, viola na rua cantar. Mas eis que chega a roda, vive, carrega a viola pra lá. Roda gigante, roda menino, roda peão. O tempo rodou num instante as voltas do meu coração. O samba, viola, pulseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No clima de saudade cativa, mas força o tempo
para, mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. Roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante as rodas do meu coração. Roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante as rodas do meu coração. Do meu coração. Já vai terminar, tá, pessoal? Só está terminando, desculpa. Eu quero botar essas músicas para a gente poder estar sempre... e antes de passar para o próximo slide, ainda deixando essa música, quero que vocês entendam por que o Chico usou a imagem Roda Viva, né? Por quê? Temos que lembrar que naquela época, como eu falei para vocês, qualquer reunião de pessoas era possível de ser preso, né? Podia parar o carro da polícia e serem presos. Então, em cima do carro da polícia tinha um giroflex, né? Que fica girando, então roda viva, né? Era uma roda viva, uma roda que estava girando. Então, ele deixa bem claro isso. Eu adoro essa parte da estrofe, diz o seguinte ali, deixa eu ver se eu acho ali do violão, né? Onde é que tá? A gente até toma a iniciativa, viola na rua cantar. Eis que chega a roda viva e carrega a viola de lá. Então, ele está deixando bem claro, né? Ele até tento tomar a iniciativa de de se reunir, ser alegre, mas a polícia chega e levava, né? Levava tudo, levava a viola. Então, o samba, a viola, a roseira, né? Que era um dia a fogueira queimou, né? Então, ele deixa bem claro a atuação dos militares. E aí nós vamos ver aqui a eleição de Geisel em 1964 pela junta militar, né? Então, durante o governo de Geisel, vai ter um aumento da inflação da dívida externa, ele vai ser favorável a uma abertura política, e é nesse governo que vai ser assassinado o Vladimir Herzog, né? E o Vladimir Herzog vai ser assassinado pelos militares, só que, como ele é muito famoso, ele era um cartunista muito famoso, os militares, para não mostrar que eles mataram, eles vão pendurar Herzog, como aparece na foto, como se ele tivesse cometido suicídio. Isso é muito comum os militares fazerem isso. E aí, após o governo de Geisel, assume o último presidente militar, João Batista Figueiredo. No governo de Figueiredo, tá só um pouquinho antes de eu passar para o Figueiredo, só lembrar aqui que a abertura política que ocorre aqui no governo de Geisel, ele permite que as pessoas que saíram do Brasil, que foram exiladas, retornem, mas, ao mesmo tempo, é assinada a lei da anistia, que foi uma condição dos militares, eles permitem a vinda dos exilados e libertam os presos políticos, em troca de que aqueles que cometeram o crime, os torturadores, os militares que cometeram o crime, não seriam julgados pela justiça. Então, houve uma troca nesse momento. Na verdade, a abertura política foi uma negociata dos militares para se livrar dos crimes que eles cometeram. E aí, o João Batista Figueiredo foi o último presidente, o último general-presidente, ele vai revogar o AI-5, restabelece o habeas corpus, suspende a censura, ocorre a lei da anistia, que é essa que eu falei para vocês, né? A greve, vai ocorrer várias greves dos trabalhadores, institui um governo pluripartidário, quer dizer, permite ao retorno dos partidos políticos, os militares da linha dura cessa, mas não acaba, continua a tortura ainda, tá? E a lei da anistia,
o que eu falei para vocês, embora ela permite o retorno dos exilados, mas, ao mesmo tempo, o perdão aos crimes cometidos pela ditadura. E aí, esse desenho que está ali mostra bem isso, né? No caso dos crimes de esquerda, os presos, foram presos? Sim. Torturados? Sim. Desaparecidos? Sim. Executados? Sim. Os militares foram presos? Não. Foram torturados? Não. Foram desaparecidos? Não. Foram executados? Não. Isso foi a lei da anistia, quer dizer, puniu-se aqueles que eram contra o regime, mas os militares acabaram se safando de qualquer tipo de punição aos crimes cometidos. Por essa razão, até hoje, as pessoas acham que não teve nada, no regime militar não teve crime. Claro, não teve crime, nunca foi julgado. A única tentativa de, nem era um julgamento, é dar visibilidade aos crimes cometidos pelo regime militar, foi a Comissão da Verdade, instituída pela presidenta Dilma Rousseff, e que, como eu falei no início, o Temer assume ontem que foi um dos motivos de terem tirado a Dilma Rousseff do poder, né? E aí ocorre um episódio chamado Novembrada. Ocorreu em Florianópolis. Os estudantes, durante uma visita do presidente Batista Figueiredo ao governador biônico, ao governador Jorge Boyals, que era um governador nomeado pelos militares, à capital do estado, para inaugurar uma estátua em homenagem a Floriano Peixoto. E temos que lembrar que os florianopolitanos odeiam o Floriano Peixoto, até porque a capital, que era Desterro, acabou sendo homenageado na época Floriano Peixoto. Então, Florianópolis, na cidade de Floriano, os estudantes se organizaram e receberam Figueiredo com cartazes, com faixas, inclusive ele desceu, chamou os estudantes de filho da puta, os estudantes foram presos, mas a Novembrada ela é importante porque ela foi o primeiro movimento contra o regime militar, dentro do regime militar, após os anos de chumbo. Então, foi o primeiro movimento mesmo contra o regime. A partir da Novembrada, começam as greves no ABC Paulista, começam as greves de contestação ao regime militar. E o regime, então, já não se sustenta mais, né? Até porque, no início da década de 80, o regime já está totalmente falido. O Brasil, como eu falei para vocês, está com uma inflação de 110%, depois ela vai para 1000%. A economia está estagnada, há uma insatisfação popular muito grande, a mídia também está tutelada, e aí, obviamente, forçam, como os empresários percebam que estão perdendo, eles forçam a aprovação da emenda Dante de Oliveira. O que é a emenda Dante de Oliveira? O povo foi para as ruas, começa a ir para a rua exigindo as diretas já. E é claro que os militares não pretendiam fazer uma eleição direta. Então, eles fazem uma jogada, que é a emenda Dante de Oliveira, que aceita novas eleições, porém, uma eleição indireta, uma eleição por colégio eleitoral, onde é eleito Tancredo Neves. Só para, antes de terminar a aula, só para lembrar aqui das diretas já, quando houve o comício das diretas já em São Paulo, a Rede Globo foi mostrar o comício, acabou mostrando o comício, mas ela não disse que era o comício das diretas já. Ela disse que o povo estava ali festejando o aniversário de São Paulo, para não dizer que tinha um movimento maciço contra o regime militar. Mas não adiantou esconder, né? O movimento de diretas já se espalhou pelo mundo, pelo Brasil inteiro, e marcou o fim do regime militar. E aí, o regime militar acaba com a eleição indireta de Tancredo Neves e José Sarney. Tancredo Neves, ele morre antes de assumir a presidência, e assume José Sarney, que vai assumir até a primeira eleição direta para presidente da República, que vai ocorrer em 1989, onde é eleito Fernando Collor como presidente da República. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Gente, eu sei que nós temos só com 14 pessoas aqui presentes, na verdade 12, porque eu e a Rosane estamos aqui também. Eu quero que vocês coloquem presente no comentário para ter um registro de presença da live, tá, pessoal? É um pedido que está sendo feito para todos. Então, outra coisa importante é lembrando que nós vamos
essa aula, desculpa, vai estar... Essa aula vai estar disponível no meu canal do YouTube. Não me convidaram Então, nesta festa pobre que os homens armaram antes de me pra despedir, convencer. vamos terminar essa aula com a música de Cazuza, Toda que essa continua sendo droga atual, né, gente? que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro. Fiquei na porta estacionando os carros. Consegue ouvir normal, Não pessoal? Tá bom? ofereceram cheque de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu filho? Perceber a cores na tábua de ninjo, programada pra só dizer sim, sim, Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Grande pátria, importante, em nenhum instante eu vou te trair. Não vou te trair. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Confia em mim. Pessoal, então é isso. Luiz, Ué, não foi uma aula, foi um show. Parabéns. espero que tenham Parabéns. gostado, pessoal. Parabéns. Não sei se consegui ser claro na matéria, explicar a matéria. Espero que você tenha entendido. Tá? Volto a dizer que essa aula vai estar disponível no meu canal do YouTube, para quem quiser acessar, os alunos que faltaram, eu sei que tem muita gente trabalhando, então agradeço a todos. Rosana, obrigado mesmo por participar, dar essa orientação aqui para mim, aí a todos vocês, um bom dia, né? Espero que tenham aproveitado a aula. Vou esperar vocês saírem para poder desligar a gravação. Eu que agradeço. Nossa, estou feliz. Beijo, até mais. Beijo.